Bom, estamos aqui de volta com TV GGN 20 horas. Aí, vamos primeiro aqueles nossos dados aí da pandemia. Deixa eu ver, só pegar aqui a janela. Bom, hoje teve 300 e tantas mortes aqui, deixa eu ver direitinho. É aqui, tivemos 396 mortes. A mortalidade está em 5,5%. Esse aqui é aquele dado das curvas, né? As mortes diárias. Então, quando você pega... Cadê o Brasil aqui? Ó? Isso aqui é Espanha. Isso aqui eles pegam desde o primeiro dia, então não é simultâneo. Digamos, no primeiro dia, no segundo e tudo, como que cada país se comportou, né? E não estou achando o Brasil aqui. Vou precisar trocar o óculos aqui, mas o Brasil é a curva mais acentuada. Aí, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é a curva mais acentuada. Os Estados Unidos, quando chegou nesse momento aí, os Estados Unidos estava bem mais alto. Né? Vamos pegar aqui esse mesmo momento. Mesmo momento da Inglaterra, estava no mesmo momento, mas a Inglaterra já em queda. A França já em queda, vocês viram? Então, todos esses momentos, a Espanha já em queda. Então, por aí você vê o tamanho da encrenca que vem pela frente. Aí, isso aqui, aquele painel do Ministério da Saúde, você já conhece aqui. E aqui é o mapa do isolamento social. Isso tem uma melhoria. Ontem estava em 40%, hoje foi para 47%. Vamos ver se, por acaso, a gente consegue aí voltar. Daqui a pouquinho vem o Daniel. Nós temos um novo colunista aqui na TV GGN, o Daniel Dourado, que é médico, advogado, especializado em direito de saúde e tudo, e um bom estudioso aí dos temas. Ele vai falar semanalmente aqui no GGN. Mas hoje eu pedi para ele dar uma chegadinha aqui. Não adianta, todo dia você tem esses temas ligados aí ao coronavírus. Né? Daqui a pouquinho nós tivemos hoje também uma entrevista com o Rafael Canin. O Rafael ele é do IED, Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Indústria, que é o mais relevante órgão aí de estudos industriais. E ele fez um estudo bom outro dia aí sobre a reconversão, como que outros países estão fazendo a reconversão, ou seja, pondo a indústria para fabricar produtos médicos e tudo. Ele foi muito claro na entrevista hoje, não é a reconversão que vai salvar a indústria brasileira. O que vai salvar é uma política industrial focada aí nas mudanças que estão ocorrendo mundialmente. Aí. Hoje, inclusive, publicamos uma matéria dos Estados Unidos tentando trazer os semicondutores de volta aos Estados Unidos, ou seja, com a indústria 4D, aí, que permite ser, com equipamentos, fabricar, substituir operários. Muitos países estão trazendo de volta suas indústrias aí, por questões estratégicas, pelas vulnerabilidades comprovadas aí pelo coronavírus. Né? Vamos pegar um pouquinho aqui o que diz o Rafael. Vai ajudar a gente a ter, a amortecer esse movimento. Rafael, obrigado então pela entrevista aí. Já estava no final. Relativamente novas, mais baratas, mais eficazes de você produzir ventiladores, respiradores para os hospitais. Né? E aí você tenta, evidentemente, nesse processo, selecionar os projetos do ponto de vista tecnológico, né, técnico de melhor qualidade. Então, além dessa necessidade, dessa tentativa de você promover a produção desses bens, também tem
um alicerce, tem uma coluna ali vertebral, que é você apoiar a inovação e novas parcerias dentro dessas empresas. Né? Então, reconversão, no fundo... Isso aí é um desperdício, né? Todo esse sistema de inovação começa lá atrás, né? Começou com o Roberto Campos, lá com a FINEP e tudo. Entra o Fernando Henrique Cardoso, traz um belo grupo aí de economistas ligados à inovação, ao desenvolvimento, e vai avançando, chega Lula, dá prosseguimento a isso durante esse período. A Dilma faz algumas boas experiências aí de inovação junto com a Confederação Nacional de Indústria, e daí você pega todo esse modelo bonito aí, entrega nas mãos, pega o bebê e entrega nas mãos aí de um cara sem noção. Né? Bom, vai entrar o Daniel Dourado aqui, vamos tentar ver como é que está o dia aí. Está quase entrando aí. Então, digamos, essa reconstrução, as perdas, a gente está falando de perdas humanas que são graves aí com o Bolsonaro, mas as perdas são de todo lado aí. As perdas são de todo lado aí. Bom, está entrando o Daniel. Boa noite, Daniel. Ué, ele tinha entrado lá. Tudo bom? Opa! Nassif, Mariana, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem. O Daniel, eu queria que você desse uma avaliada. Amanhã você vai... O Daniel ele vai ser comentarista semanal nosso aqui, no Jornal das 20 Horas, mas vai dar também entrevistas mais longas aí. No jornal tem que ser rápido, mas vai dar entrevistas mais longas também sobre temas do momento. Está preparando uma entrevista maior sobre o novo relatório do Imperial College. E como é que você está vendo a situação hoje aí, Daniel? Com algumas cidades e estados aí querendo partir para o isolamento total, o Bolsonaro continuando a boicotar. Como é que está o quadro hoje? Legal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Nassif, Mariana. Então, o relatório, por que eu tenho destacado esse relatório do Imperial College? Ele, até escrevi aí um texto aí sobre ele, né? Ele é o estudo mais completo que saiu até agora, assim, que acho que dá mais substrato para essa tomada de decisão. A gente sabe que tem prefeitura que estão já partindo para o lockdown, eu acho que é uma tendência mesmo. Né? Na verdade, por que a gente deduz isso? Né? De onde vem isso? Eles fizeram lá um modelo matemático, acho que isso é muito bom também, sempre chamar atenção. Né? O modelo matemático ele não tem como ele expressar exatamente nem prever o futuro, mas ele coloca os dados que nós temos disponíveis e dá lá aquela dimensão, que é aquele númerozinho lá, o R, né, que é o número de disseminação. Né? Não é um número mágico, mas a gente sabe que se ele chegar em 1, significa que cada pessoa, na média, está transmitindo para um outro. Então, ele tem que baixar de 1. Esse é o objetivo de quem está trabalhando com política pública baseada em epidemiologia. E aí eles fizeram por estado, que é a amostragem mais razoável. Eles conseguiram fazer 16 estados, porque para o modelo ter uma certa precisão, o N precisa ter um mínimo, não pode pegar e botar uma população muito pequena, senão a margem de erro fica muito grande. Então, para a margem de erro não ficar tão grande, eles pegaram 16 estados que tinham mais de 50 óbitos. Por quê? Porque eles partem do pressuposto que morte é menos subnotificada do que caso. A gente sabe que tem subnotificação, sabemos que a subnotificação é grande, porque o Brasil, dentre os países que tem mais casos, é de longe o que tem menos teste, né? Então, eles avaliaram em vários cenários de subnotificação e em todos eles, todos os estados estão ainda com esse númerozinho R, né, acima de 1. Né? Nenhum está mais tão alto como era antes, mas todos estão acima de 1. Tá. Mas aí, o que se conclui disso? Que todos os estados têm ainda que tomar medidas. E aí, a medida que eles pegaram principal para avaliar é mobilidade. Esse relatório foi interessante. Isso é o que as prefeituras estão fazendo também. Os relatórios de mobilidade do Google, né, que pega aqui o celular nosso, onde, né, ele consegue ver para onde as pessoas estão indo, a diminuição da mobilidade, e tem uma associação estatística entre menos mobilidade, logo depois das medidas que foram tomadas, e redução da transmissão. Então, tem uma consistência de que quanto menos mobilidade tiver, menos o vírus transmite. Né? É claro que não é a única variável, né? Isso é uma coisa que eles estão tentando incorporar. Agora eu estou em contato com o pessoal lá, inclusive tem um colega brasileiro que está participando da equipe, conversei com ele hoje, ele me falou isso, eles estão tentando
incorporar outras variáveis nesse cálculo que não só a mobilidade. Por exemplo, se as pessoas começarem a sair, mas tiverem cuidado de higiene, usar máscara, pode ser que um pouquinho mais de mobilidade não aumente tanto a transmissão. Mas a gente não tem esse elemento ainda, né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta, Daniel. Essa ideia de aplicar testes aí com o pessoal do Ibope, tudo bem que você tem que ter um levantamento estatístico, porque você não pode aplicar teste em todo mundo. Mas um pesquisador do Ibope está apto a aplicar um teste desse? Eu não vi essa notícia, mas eles estão querendo fazer teste para a imunidade, é isso? Foi feito lá primeiro, lá em uma cidade do Rio Grande do Sul. Até tá, os testes sorológicos. Teste sorológico. É simples. Então, o teste sorológico, esses que eles estão... isso é um problema, a gente pode até fazer um dia um comentário só sobre isso, porque está tendo problema de teste sorológico. Foi o seguinte, qual é a ideia da sorologia? A gente já sabe que a grande maioria das pessoas que tiveram a doença, eles estão produzindo anticorpos. A gente ainda não sabe se esses anticorpos são neutralizantes. Tá? Só para explicar aqui para quem está assistindo, é o seguinte, o anticorpo, uma coisa é ele aparecer no sangue, e aí o teste vai detectar isso. Outra coisa é prevenir uma reinfecção. Isso não se sabe ainda, que é o princípio, por exemplo, de uma vacina, né? Para o teste sorológico, uma variável importante é saber em que população você está aplicando, porque todo teste tem uma margenzinha de erro. É aquilo que a gente chama de sensibilidade e especificidade do teste. Enfim, a gente pode até explicar isso, mas esses testes têm uma margem de erro. Se você joga numa população que a gente não sabe quanto está infectada, a margem de erro dele, mesmo sendo pequena, vai dar muito resultado falso, tanto falso positivo quanto falso negativo. Então, um teste para você jogar numa população que você não sabe qual é a infecção, a utilidade dele é muito baixa. Aí, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, a FDA liberou alguns lotes de teste em caráter emergencial. E aí, semana passada, a Anvisa liberou aqui um monte de testes. Alguns deles, tem vários, acho que eu olhei a lista, tinha quase 40 testes liberados, vários em caráter emergencial, e alguns são teste rápido. Sabe esse teste? O teste rápido é uma fitinha. Uma fitinha, que nem exame de gravidez. O cara bota ali uma gotinha. O problema é que tem vários testes que foram rejeitados em outros países que a Anvisa liberou aqui em caráter emergencial. Então, a gente não sabe se esses testes são bons e se vão, de fato, trazer algum elemento. Então, eu estou até escrevendo um texto sobre isso também, vou compartilhar também com o pessoal quando estiver pronto, que é o risco de liberar testes sem saber se esse teste ajuda ou não. Pode ser até pior, que a pessoa vai lá, faz. Eu acho que é isso que eles estão tentando... Então, assim, tem várias dimensões de problema. Aquilo que a gente conversou na semana passada, do passaporte de imunidade, que é um perigo, porque a gente não sabe ainda se a imunidade é protetora, e a outra é usar esses testes, que a gente não... Porque uma coisa é aquele teste de laboratório, que o indivíduo vai no laboratório, que não é esse do Ibope, com certeza. Se você vai no laboratório, colhe o sangue e faz um teste que chama ELISA, que é o teste de anticorpo que roda dentro do laboratório. Outra coisa são esses testes de fitinha, que a gente não sabe a margem de erro deles. Teve Daniel, uns... Não, só para exemplificar, que teve um teste desse, um teste chinês, eu não vou lembrar o nome, também não vem ao caso, que o fabricante falava que ele tinha uma sensibilidade de 85%. E aí um grupo britânico foi fazer, e no teste, lá no Reino Unido, a sensibilidade era de 30%. Ou seja, um teste que 70% não pega, não serve para nada, porque você não sabe o que adianta você ter um positivo ou um negativo se você... Né, não pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com esse tipo de teste por conta disso também. Vamos fazer uma coisa. Mariana, recolhe dúvidas que tiverem aí os nossos comentaristas, e daí a gente tenta marcar outras rodadas, além do comentário que ele vai fazer. Se o Daniel topar, a gente marca aí para responder a dúvidas específicas aí, porque tem, depois dos patrões Mar Terra aí, é chute para todo lado. Impressionante, viu? E ele está falando muita bobagem. Eu estou tentando, ele não responde, né? Eu estava tentando ver se ele respondia. Ele fala um monte de coisa que não é científico, né? Ele fala, toda epidemia é igual. Não existe isso, entendeu? É isso. Mas ele fala que é baseado na ciência. Depois... mas então, bom, Daniel. Enfim, ele pega uma coisa científica, mas fala outra coisa, não é? Enfim, isso, é um perigo. Isso. Parece que, enfim, está influenciando um monte de gente. Isso que é o problema. A gente tem que usar os canais que a gente tem para dar a informação certa, né? Não, é isso aí. Obrigado, então, Daniel. Um abraço aí. Valeu. Fico esperando as perguntas aí do pessoal. Valeu, até logo. Bom, Mariana, vamos para as questões aí dos
Opa, deixa eu tirar aqui. Vamos. Dos Boa nossos... noite, pessoal. Quem tiver perguntas, então, para o Daniel, coloca aqui do lado que eu anoto e a gente faz uma rodada, então, só de pergunta. O Paulo Pereira, Nassif, gostaria que você falasse sobre a viabilidade do projeto de renda mínima do Suplicy. O projeto está caminhando hoje, virou um tema universal, né? E no caso do Brasil, aí, essa renda mínima aí vai ter que ser aplicada. Porque teria que ser aplicada, mas a incompetência do governo é muito grande, né? Porque você não dá, você vai ter uma multidão de desempregados, você já tem todos esses vulneráveis hoje aí, periferia, favela, informais e tudo. Era para ter saído já de uma forma mais ampla aí, mas Guedes e Bolsonaro, deles não se espere nada, sabe? Não se espere nada, não, porque você não sabe o que é boicote, o que é incompetência, as duas coisas se completam. Né? Vamos e lá, mais Marina. uma pergunta sobre a segunda parcela do auxílio. Quando será que sai? Eles estão ainda resolvendo aí a questão da primeira parcela. Nós trouxemos a entrevista com o presidente da Associação dos Funcionários da Caixa Econômica, montaram aquele Onyx Lorenzoni, agora ele sumiu do noticiário, parou de se exibir aí, não chamou ninguém na ponta para conversar. Você tinha várias organizações, você tinha a própria Associação de Funcionários, os gerentes na ponta, aí, sugerindo, fazendo sugestões aí. A sugestão de envolver todos os bancos nessa distribuição para não formar fila na Caixa, deixou tudo de lado. Né? Então, enquanto não se resolver isso, vamos tentar anotar isso aí, Mariana, para a gente trazer essa informação amanhã. Tá. O Arnaldo fala para vocês esquentar a sua iluminação, que você parece um fantasma. Ai, gente. Fantasma? A gente ia realmente uma... parece que não está pálido mesmo, hein? O Pedro Araújo coloca, Nassif, uma investigação séria diante das graves imputações que Moro levantou contra Bolsonaro pode ficar restrita à colheita de depoimentos de quem é provavelmente parte na investida criminosa? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá. Então, vamos para a última. Se você não acha que o judiciário deveria parar com a vista grossa para os possíveis crimes de Bolsonaro pelo medo da guerra civil que se incita diariamente? Esse é um ponto, né? Esse último caso do Bolsonaro com o Sérgio Moro é apenas uma parte da história. Mas tem coisas muito, muito mais graves aí. Né? Bom, vamos pegar um pouquinho aqui os fatos políticos hoje. Hoje teve depoimento do Maurício Valeixo, que era o ex-delegado-geral da Polícia Federal. Teve do Ricardo Saad também, que é o mais relevante aí. O Maurício Valeixo, pelo que vazou até agora do depoimento, ele repetiu obviedades. Né? Disse que, primeiro, que confirmou que ele não pediu para sair, ele foi demitido, mas confirmou que há tempos ele queria sair. Isso também não quer dizer nada. O fato dele ter vontade de sair não muda a questão que o Bolsonaro o demitiu. Esse é um ponto. Né? Um outro tempo é o seguinte, ele disse que o Bolsonaro nunca pediu nada irregular para ele. É evidente, ele não era homem do Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro queria colocar uma pessoa dele lá. Isso é óbvio. Né? Então, digamos, reafirma as questões do Sérgio Moro sem avançar muita coisa. O depoimento que pode ser mais relevante é do Ricardo Saad. O Ricardo Saad é um delegado muito reputado da Polícia Federal, estava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho excepcional, especialmente no porto de Itaguaí, onde entra aí o contrabando de armas, o contrabando de drogas, e sai o contrabando não, o tráfico de drogas, né? E lá, num certo momento, o Bolsonaro quis tirá-lo, assim como tirar o fiscal da Receita que trabalhava em Itaguaí. Ali ficou muito nítido, você tem todos os elementos aí para... E daí perguntava, mas por quê? E daí o Bolsonaro chegou ao cúmulo, aí que entra, digamos, aquele conjunto de indícios que permite formular mais adiante uma denúncia, dizendo que era um mau desempenho. Só que a Polícia Federal tem estatísticas de desempenho, e o Ricardo Saad tinha um desempenho excepcional. Então, digamos, em algum momento, o Bolsonaro vai ter que responder efetivamente. É aí que entra, digamos, esse conjunto de
de indícios, ele vai ter que responder por que ele queria a mudança no Rio de Janeiro. A alegação dele, não, é porque eu sou do Rio de Janeiro. Ué, claro, você é do Rio de Janeiro, isso não alivia em nada a sua situação, pelo contrário. Você é do Rio de Janeiro, o seu círculo de amizades é do Rio de Janeiro, a Polícia Federal investiga seu círculo de amizades e você quer tirar o delegado principal. E hoje, você tem todos esses sofismas que são repetidos por eles. Hoje eu estava vendo um debate também, um representante do bolsonarismo, né, mas não tem nenhuma investigação envolvendo os filhos de Bolsonaro. Pô, você tem um conjunto de investigações lá envolvendo pessoas ligadas diretamente ao Bolsonaro. Bolsonaro e família, eles são suspeitos ainda, suspeitos de envolvimento, nesse caso da Marielle Franco. Evidente que são suspeitos. Não tem nenhuma dúvida. Aliás, a propósito, ontem, a entrevista com o Marcelo Auler, eu recebi hoje um feedback aí do pessoal sério da Polícia Federal, falando da importância do depoimento do Marcelo, mostrando o que foi aprontado no Paraná pela polícia do Sérgio Moro. Esse que é o ponto, gente. Esse que é o ponto. Você tem, de um lado, todo essa agressividade do Bolsonaro de insuflar a turba aí a invadir Supremo, insuflar pessoas a propor até guerra armada, estão fazendo isso. Isso é da maior gravidade, né? Da maior gravidade. Agora, na Polícia Federal, a infiltração era do pessoal do Moro. Tanto que eles estão sendo afastados aí sem nenhuma reclamação dos colegas. O Valeixo, aliás, era o mais discreto deles aí, mas os dados ontem aí que o Marcelo trouxe sobre a maneira como perseguiram colegas aí, profissionais, colegas que batalhavam pelo profissionalismo da Polícia Federal, a maneira como tentaram criar dossiês. Até contei o meu caso aí, do conjunto de matérias que a gente fez sobre Rosângela Moro, que não tinha nada a ver com... Fiz lá atrás porque fui informado pela Eugênia aqui. A Eugênia, minha esposa hoje, antes de eu conhecê-la, ela fez um trabalho excepcional para a inclusão de pessoas com deficiência na rede escolar. Isso aí ia tirar o ganha-pão das APAES. As APAES, você tem a Federação das APAES e muitas associações das APAES, apesar da boa vontade de membros das APAES na ponta, que não sabem o jogo político que se monta em torno de APAES, que se apropriam de dinheiro público escandalosamente. Escandalosamente. Então, lá atrás, eu fiz um conjunto de matérias sobre esse envolvimento, sobre o envolvimento de parentes aí do Flávio Arnes, que é o senador, que era secretário de Educação do Paraná, estreitamente ligado a Sérgio Moro, Rosângela Moro e tudo. Mostrei que parentes dele monopolizavam as ações das APAES nos tribunais do Paraná, e tempos depois, quando surge a Lava Jato, fico sabendo que a Rosângela Moro era diretora jurídica da Federação das APAES, ou seja, ela fazia dobradinha com o advogado sobrinho do Flávio Arnes. E esse advogado assume o lugar da Beatriz Catapreta como advogado de delação, lá, aqueles honorários milionários lá. Então, tudo isso tinha sido levantado. O que a Polícia Federal faz? Me convoca como testemunha, com muita educação, repito aí, eu vou depor, sem saber o que era que eu ia depor. Então, eles falaram, não, porque tem setor da polícia que está vendendo dossiês por aí. A Veja deu, a Veja, sempre a Veja. Daí eu peço para ver o dossiê lá, peço não, eles me passam para ver se eu tinha conhecimento daquele dossiê. Eu falei, tenho. Como que você teve conhecimento desse dossiê? Foi eu que escrevi aqui. Foram reportagens minhas que eles copiaram e não deram crédito, né? Aliás, hoje eu recebi um material do delegado Paulo Lacerda, orgulho da Polícia Federal. A Veja, para variar, a Veja voltou a ser o que era antes, gente. Quando você pensa... Gente, quando você vê a pandemia, quando você vê o fator Bolsonaro, a imprensa está em condição de resgatar o que ela perdeu na última década. Aí tem que ser um fator de racionalidade, um fator de isenção. Até o Globo aí, o Jornal Nacional está colocando Lula... Não, o Jornal Nacional não sei se foi. Né? Então, digamos, se você não restaura, digamos, o papel da imprensa, tem que fazer a crítica, mas não é o direito penal do inimigo. Se você não resgata, você não tem como combater o terraplanismo do Bolsonaro. Mas a Veja não para. A Veja chega, recebe uma carta do Paulo Lacerda, a Veja faz uma matéria, entrevista, põe o coitado do repórter lá para
entrevistar o Paulo Lacerda achando que o repórter que manipulou, provavelmente foi editor lá, dizendo que, no seu tempo, o Paulo Lacerda protegeu o Lula. Gente, ele menciona na carta o caso do Vavá. Eu estava na Folha, na época, eu escrevi sobre esse caso. Na época, que era o irmão do Lula, e numa das conversas grampeadas aí com o suspeito, o irmão do Lula chega no telefone e conversa não sei quem se podia arrumar um médico para uma pessoa amiga dele que estava muito doente. Por conta disso, a Polícia Federal incluiu o Vavá no inquérito. E a Veja deu uma matéria, o superlobista Vavá. Daí, quando você ia pegar informações sobre o Vavá, é um boa agente primário, um primário, boa agente. Foi apresentado como superlobista Vavá. Quando chegou no juiz de primeira instância, ele falou, gente, isso aqui não significa nada, ele tirou. Agora, o Paulo Lacerda e o Márcio Tomás Bastos foram as pessoas que definiram a autonomia da Polícia Federal. O Paulo Lacerda, você não tem um fato que possa mostrar qualquer tipo de... Acusam ele de ter ficado... não ter interferido na questão Lava Jato. Ele não estava mais na Polícia Federal. Então, digamos, esse jogo é complicado, viu? É complicado porque você precisa ter uma recuperação da legitimidade da mídia. Você tem que ter referenciais de informação, voltar a ter referenciais de informação, mesmo com viés político, mas tem que ter referencial de informação. Ou seja, eu posso fazer a minha análise, aí pode ser mais para cá, à esquerda, à direita, mas a informação é sagrada. E você volta com essa história, com essa loucura aí do caso Vavá. Mas vamos ver, amanhã os militares vão depor para a Polícia Federal. Segundo as informações, eles vão registrar o protesto para aquela menção do Celso de Mello de, se não fosse espontaneamente, iriam sob vara. Vão registrar o processo, mas vão direitinho falar. O Celso de Mello está bem interessante aí. Bom, vamos lá, Mariana. Tem vários comentários de ontem sugerindo que você e o Marcelo estruturem um livro com esse tema. Fica a sugestão. Não, esse tema do Marcelo aí. Nós temos aí um livro, inclusive nós estamos começando a levantar essa história do Sérgio Moro lá. Tem um crowdfunding aí que está sendo montado também. A Mariana vai colocar aí o endereço. Já está disponível lá no site do GGN. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o link. Isso. Então, que é uma história pegando outros aspectos aí da formação do Sérgio Moro, mas, digamos, isso que ocorreu com a Lava Jato, as irregularidades, as perseguições, isso é coisa... O pessoal fala muito do Stalin, isso é coisa stalinista. Você pegar lá um delegado profissional que é colocado como corregedor, viu a irregularidade e você começa a pressionar para taxar o sujeito de louco, de desequilibrado, para tirar da jogada. Essa história vai ser contada. E o que causa mais revolta é que todo esse processo tinha um conjunto de setoristas acompanhando, que nem os setoristas que acompanharam o caso do Babodega. O caso do Babodega teve tortura e nenhum deles reportou a tortura. E aqui é a mesma coisa. O que fizeram foi tortura e nenhum setorista reportou tortura. Isso aí vai ser cobrado, é evidente. Mais coisa aí, Mariana? Mais uma para falar sobre os fantásticos torcedores do time mais amado do Brasil, o Corinthians, que impediram uma manifestação pró-Bolsonaro. Não, o pessoal do Corinthians é fogo. É fogo. Eu, como caldense, cruzeirense, São Paulo, o Corinthians é uma praga tão grande, rapaz, que a Mariana era a única corintiana da família, eu acho. E daí a Beatriz, irmã dela, quando tinha 6, 7, não, tinha uns 8 anos, ou 6 ou 7, não sei. Ela pegou o MSN, montou o MSN dela, direitinho, e daí o lema era o seguinte: na derrota, na vitória, Corinthians, rei. O Corinthians, foi aquele ano que o Corinthians foi rebaixado, aí, uma coisa assim. Não, o Corinthians Mas que aquele campeonato que ele ganhou lá atrás, aí da Ponte Preta, foi roubado, foi. Isso aí eu já contei a história aqui no GG. Passou 16 ou 19 anos sem ganhar um campeonato, crucificaram o coitado do Rui Rei, e não foi o Rui Rei, foi o juiz. Mariana, mais uma aí. Eu acho que a questão toda do Corinthians é a lealdade ao país, né? A lealdade ao time, quando ganha, quando perde. Quando perde, a gente fica mais corintiano ainda. E
Esse impedimento da manifestação só mostra a nossa natureza batalhadora. Eu amo o Corinthians. Mas tem toda a razão. É uma baita torcida bonita mesmo. O Ivanildo Alexandre pergunta o que você acha que o Aras vai oferecer a denúncia, se você acha que o Aras vai oferecer a denúncia contra o Bolsonaro. Eu acho que depende do que for levantado aí. O que vai ser levantado? Você tem um conjunto de indícios. Agora, veja bem, você tem um cerco que está se revelando em todo lado aí. Hoje você tinha algumas... Eu sempre fico com o pé atrás quando vem entrevistas de Brasília com os militares, um genérico militar. Você conversa com um, é os militares. Mas hoje tinha algumas matérias de jornalistas mais respeitados aí falando sobre o desânimo dos militares do Palácio com o Bolsonaro. Não adianta, o Bolsonaro é indomável, é uma besta fera. Né? Então, digamos, à medida que apareçam... Então, você tem hoje uma conjugação de fatores grandes aí contra ele. A propósito, quarta-feira, às 9h, eu vou fazer um live com o Fernando Collor para contar como que foi o impeachment dele e as lições que ele aprendeu de lá para cá em cima do Bolsonaro. Mas, então, o Bolsonaro, o que segura ele hoje só? São os acordos do Centrão que vão resistir até um certo ponto do que for revelado de denúncias contra ele. Né? Leve em conta que as denúncias surgem quando a pessoa está fragilizada. E tem uma rede ampla aí de pessoas que podem aparecer, pode aparecer a qualquer momento. Aí uma testemunha-chave. O Bebiano, certamente, não tivesse morrido, seria uma testemunha-chave desse período. Né? Porque o Bolsonaro ele deixou muita mágoa. Ele não tem lealdade, o senso de lealdade. Né? Deixou muita mágoa. Ele tem a lealdade dos amigos históricos dele, das milícias, esse negócio todo. Mas esse pessoal que entrou na campanha testemunhou muita coisa. Né? Então, é possível que apareçam testemunhas-chaves. Depende tudo da correlação política. Se ele mostrar mais vulnerabilidade, como está mostrando, os generais... você pega o chefe da Casa Civil aí, o papel que ele está fazendo é um papel ridículo. Ele pega o Ministério para mostrar a capacidade de planejamento dos militares. Gente, você tem a engenharia militar, que é legal, que inclusive foi utilizada para muitas obras aí. Você tem a tecnologia militar, que é legal. Tá? Você tem a disciplina militar, que é legal, e fica por aí. Você colocar no Ministério da Saúde, tirar os técnicos de carreira, que conhecem toda a estrutura, colocar militar, achar que por eles serem mais disciplinados vai dar certo? Não. Esses militares que estão no Palácio, nem falam do Augusto Heleno aí, que é uma desmoralização com os twitters dele. Mas mesmo o chefe da Casa Civil, que queria dar uma solidez, um planejamento, não é. É um amadorismo monumental, que é desmoralizado diariamente pelas falas aí do Bolsonaro. Mais um aí, Mariana. Temos um elogio. Chamaram a gente de comunista. Eu fico tentando responder aqui, levar as mensagens para você. Não, bloqueia. O chat, e aí eu acabo perdendo. Não, isso se bloqueia. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, obrigada, somos comunistas. O Invader... Ao lado do Sérgio Moro. Hã? Nós somos comunistas ao lado do Sérgio Moro, que é comunista. Ai, não! Pede para você comentar as reações em São Paulo dos caminhoneiros e associação comercial contra Dória e Covas. Bolsonaro consegue arrastar os ignorantes contra qualquer tipo de evidência científica. Tá difícil, hein? Eu estava pegando informação de sul de Minas. Vamos pegar sul de Minas, Guaranésia. Guaranésia é lá uma cidade pequena, não tem nenhum caso até agora. Agora, você tem 8 cidades que giram no entorno de Guaxupé, que tem um hospital para atender toda a região. O hospital tem 10 UTIs. Então, se você fraqueja... Estão fazendo tudo direitinho lá, estão com o maior cuidado aí para os carros que chegam, tem que olhar se está tudo certo. Mas se tiver um pingo de contaminação lá, gente, você pega uma UTI, a UTI as pessoas ficam 2 semanas na UTI. O que significa? Que 10 UTIs... 10 leitos. 10 leitos, aliás, não é nem UTI. 10 leitos aí, você vai acudir 20 pessoas. Imagina se der uma epidemia lá, né? Tem que ter... Eu já falei aqui, quando aquele grupo de empresários foi lá do Palácio, empresários, até diretores de associações, e o Bolsonaro deu aquele golpe lá, deu onde eu estou em Carlos Magalhães, né,
de levar eles até o Supremo, sem ser convidado nem nada, que a imprensa caiu matando em cima deles. Mas não, vem cá, preservar a economia é essencial. Eles foram lá para preservar a economia. Só que preservar a economia é exigir do Bolsonaro e do Paulo Guedes medidas eficazes. Esse é o ponto. O capital de giro não chega. Você pega aquela decisão do BNDES participar com a maior parte do risco dos empréstimos, 85% do risco dos empréstimos. Até hoje não se decidiu. As empresas estão... Nossa, o próximo dado de desemprego vai ser avassalador. Falharam no capital de giro, falharam no financiamento da folha de salário, estão falhando aí nessa questão dessa renda básica aí. Daí o que ele faz? Leva lá no Supremo e a discussão fica entre liberar ou não liberar. Evidente que tem que liberar, tem que se pensar em liberar gradativamente. Mas vem cá, o que a conversa dele hoje? Não, porque nós já fizemos a nossa parte. Os respiradores, coloca o ministro lá, o novo ministro, que nem sabia como conseguir respirador lá fora. Os respiradores, eles prometem 5 mil, chega a 10. Não entregam material de EPI, aí, que são esses equipamentos de defesa dos enfermeiros. O dinheiro não chega. Então, digamos, em cima de tudo isso, qual que é a alternativa que resta aos governadores? Manter o isolamento. Daí, manter o isolamento, a economia agrava. Só que o discurso dele é o seguinte: a culpa do isolamento não sou eu que falhei em todas as medidas de apoio aos cidadãos. São os governadores que querem cometer essa imprudência de manter isolamento no momento que a pandemia está graçando para todo lado. É complicado, viu? É complicado. E com essa irracionalidade, os caras aceitarem osmar terra, aceitarem terraplanismo e tudo, fica uma coisa brava, viu? Agora, Nassif, eu tenho uma pergunta. Essa questão da economia é claro que eu estou falando de um microcosmo, né? Aqui em Ubatuba, o que eu tenho visto muito em várias esferas são as micro-organizações. Então, o pessoal da agricultura tem se reunido, o pessoal de restaurante tem se reunido. É ótimo. Associações para que a economia não se congele. Claro que muda, né? Tem, por exemplo, sorveterias aqui. As sorveterias se reuniram e estão fazendo um sistema de delivery alternado em dias de semana. Você viu? Que se distribuam. Mas tem que ser isso. Isso aí é o que marca o desenvolvimento de um país. São esses sistemas participativos. Era isso que eu ia te perguntar. As pessoas alegam o tempo inteiro sobre a parada na economia, e a criatividade, né? Perante o fator temos que estar parados, senão vamos contaminar todo mundo e não vai ter pessoa. E essa nova economia, essa economia criativa aí, será que não vale fazer uma live só falando disso? Vamos. A gente teve lá, outro dia eu participei de uma live lá em Poços de Caldas sugerindo isso. Você pode ter aplicativos hoje que você coloca o produtor da agricultura familiar em contato com as famílias. Tem um bom tema aí. Fica incumbida de pesquisar amanhã para a gente tentar trazer aqui. Já tenho até uma fonte incrível aqui. O Juan, que traz o pessoal do assentamento da Lagoinha semanalmente para trazer Boa. todas as comidas. E os nossos comentaristas aí, passem mais dicas aí, vamos fazer uma live, sim. Bom, nós estamos terminando aqui. Mais uma pergunta. Vai. O Jeter pergunta se você sabe se há algum grupo criando um plano para salvar o Brasil, já contando com fora Bolsonaro. Eu adoro esses grupos. Você está tendo uma discussão intensa aí em relação à remonetização, em relação à nova política industrial. O que precisa é a oposição amplamente aí se organizar, né? Precisa espanar de vez aí esse radicalismo besta, aí, essa manipulação tipo Veja. O próprio Ciro teria um papel relevante aí a cumprir, aí, é um sujeito bem corajoso, um sujeito bons diagnósticos, né? Mas coloca as quesilhas pessoais aí acima desse acordo que tem que surgir aí, né? E quando você pega a Veja e outros aí, fala, vamos começar, já que vai cair o Bolsonaro, vamos voltar àquela guerra antiga, aqueles abusos antigos, já que os abusos atuais vão ser afastados, né? Bom, Mariana, vamos terminar por aqui. Só dois... Amanhã eu estou fazendo um estudo sobre as exportações brasileiras, commodities, o Brasil está segurando a peteca. Graças a quem? Graças à China, que está sendo ameaçada aí por essas figuras aí, né? Bom, vamos aqui
a nossa música de hoje, que é o nosso amigo Sérgio Belo com Sabrina Palatori. Wonderful, marvelous that you should care for me. Soft nights, it's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful. Bom, pessoal, uma boa noite para vocês. Até amanhã. Mariana, até amanhã. Boa noite, pai. Boa noite, pessoal. Até amanhã. You should care for me. It's wonderful, marvelous that you should care for me. Soft nights, moon's paradise. It's what I love to see. My dearest four-leaf clover from now on my heart's working overtime. Ooh, it's wonderful, marvelous that you should care for, 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 that you should care